Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. No programa de hoje, temos o nosso amigo Tadeu falando sobre um tema muito delicado, o aborto criminoso, mas que ele soube abordar com bom senso e de forma profunda. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, confrades, que nos ouvem nesse momento através da Rádio Cultura de Valença. Nesse momento, iniciamos mais um programa Em Defesa da Vida. O programa esse promovido pelo 24º Centro de Unificação Espírita da região de Valença. Como de praxe, iniciamos as nossas tarefas, elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, aquietando os nossos corações e sentindo que nos chega o divino aconchego. Vamos nos ajustando no abraço divino, sob o olhar carinhoso de Jesus. Entregamos o nosso dia, as nossas boas tarefas, as nossas boas ações, pedindo que a noite que nos chega seja salutar, de boas experiências, de ensinamentos. Que a nossa vida procure seguir tranquila em harmonia, harmonia com todas as tuas leis, ó Pai. Que as nossas atitudes, nossos pensamentos estejam afinados com o amor universal, para que então, ao olharmos para trás, nada tenhamos que nos arrepender. Abençoa-nos, Jesus, a fala dessa noite, nesse tema tão importante em defesa da vida. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Queridos amigos, hoje foi nos dado para o diálogo deste momento um tema muito importante para todos nós, por certo, para toda a sociedade, em que pese todos os dilemas em torno do assunto, procuraremos abordar à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho cristão, o tema aborto. Muito temos ouvido falar, recentemente ainda vimos publicado nas mídias sociais, que os poderes públicos do México autorizaram o aborto naquele país. E sabemos que outros já o têm autorizado, e que mesmo em nosso país também há intensa movimentação de alguns órgãos representativos, de alguns grupos, procurando de toda forma autorização para este ato. De um outro lado, há também grupos, infelizmente a maioria ligados somente às questões de convicção filosófica religiosa, que se colocam em oposição a esse entendimento, entendendo de que a vida é para todos nós e que não cabe, na maioria das circunstâncias, que nós possamos tomar para nós esse direito de exterminar a vida. E é nesse sentido, então, que procuraremos abordar um pouco disso, porque lá na questão 358 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais
constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta que é dada diz o seguinte: há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se está formando agora. Entendemos, que há a relação de todas as legislações, as relações públicas, comerciais, que envolvem essas questões. No entanto, muito frequentemente nós mesmos, enquanto sociedade, marginalizamos as relações sexuais. Aquelas em que se fundamentam quase todas a estrutura de uma ação comunitária também. E o sexo em si é uma forma de unir as pessoas, de aproximar aqueles que muitas vezes se sentem em solidão e que, atraídos afetivamente, e principalmente no início, onde a paixão domina, o ato sexual em si é parte deste envolvimento. Inevitável, quase sempre, como uma forma de fortalecer os laços dessas pessoas que se encontram agora. E daí, quando há o ato sexual, se não tivermos as medidas que hoje a ciência nos propicia, poderá advir sim uma gestação. Quando encontramos um ambiente saudável e equilibrado, quando este casal que se reencontra tem dentro de si os valores morais, éticos, cristãos, quando há harmonia entre estes, pensam, sonham juntos no divino dever de construir uma família, as coisas se tornam mais fáceis. É natural, então, que os filhos venham e que sejam atendidos por ambos. Quase sempre um dedicado mais à tarefa do labor diário em busca de prover a família do necessário, e muitas vezes ainda atribuído à mulher, que está gestando e que precisa de mais cuidado, a responsabilidade pelas questões da família, da harmonia, da organização. Portanto, a conjugação sexual entre o homem e a mulher, que a humanidade se perpetua no planeta. Sem esta união, estaríamos fadados a nos exterminarmos. É em vista dessa atitude que entre pais e filhos residem esses mecanismos de sobrevivência humana, quanto à forma física que nós utilizamos nesse mundo. Para os espíritos, eles nos dizem que é fácil entender justamente que nós, que somos todos espíritos eternos, precisamos atender a esses impositivos do progresso, nos revezarmos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, mas sempre aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que soerguerá um dia em definitivo na terra para todas as alturas. Com semelhantes notas e objetivos, tão só de destacar que a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga do dever, deveria de ser evitado entre nós outros. Somos nós mesmos quem planifica, na maioria das vezes, a formação de nossa família. Antes mesmo de renascermos na Terra, temos o amparo e a supervisão de grandes instrutores, beneméritos, amigos. A maneira da casa que levantaremos no mundo com o apoio desses técnicos distintos que nos auxiliarão nos mínimos detalhes, tudo voltado para que tenhamos sucesso. E é comum que nós chamemos a reunião dessa nova família, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes então a volta junto de nós ao nosso convívio,
E onde, então, conhecedores de nossas fraquezas e daquilo que precisamos melhorar, lhes prometemos o socorro e a oportunidade, para que eles, então, junto de nós e nós junto deles, possam ser reedificadas a esperança, a elevação e o resgate através do nosso próprio burilamento, a nossa melhoria. Nesses momentos, costumamos criar projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e extremamos votos de respeito, englobando-nos, nós e eles, em salutares compromissos, que, se nós observarmos corretamente, resultarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vinculamos em uma nova existência. Porém, quando instalados aqui na Terra, muitas vezes nos sentimos anestesiamos a nossa consciência, expulsando de nós, de nossa companhia, a pretexto de nos resguardarmos, a pretexto de um pseudo-conforto. Não lhes podemos prever as reações negativas e então muitos desses associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa de nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre muitas vezes em todas as comunidades da Terra, fazem-se então inimigos recalcados que se nos entranham na vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infunde muitas vezes grandes sofrimentos e aflições, que se tivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos, problemas mesmo que fosse, impondo-nos esses trabalhos, essas inquietações que nós vemos com tanta frequência. Dessa forma, admitimos que seja suficiente essa meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos que um dos grandes fornecedores das moléstias hoje que ocorrem sobre nós, de tantas obsessões escuras e tristes, catalogáveis na patologia da mente, ocupando esses vastos departamentos de hospitais e prisões, muitas vezes tem origem nesse ato insano, triste, em que precisaremos, com muito esforço, reparar. Aqueles que defendem o aborto legal, ou até mesmo ilegal, muitas vezes utilizam de grandes argumentos, procurando colocar em defesa a vida dessa mãe, mas quase sempre não param para pensar na vida que está ali também, a mais indefesa de todas. Esses mesmos grupos que defendem e apoiam o aborto, em outros momentos defendem as minorias, defendem aqueles que passam perseguições por forma de cor, de raça, aqueles que passam por dificuldades das mais variadas possíveis, são defendidos por esses grupos. Colocam a mulher como dentro dessa minoria e que uma gravidez, então, e que ela não deseje continuar, deveria de ser autorizada, que ela pudesse livrar-se dessa situação. Mas não falam do menor de todos, do mais indefeso de todos, que é o próprio ser que está sendo gerado. E nessas situações colocam os mais diversos argumentos, tentando justificar suas falas. Neste momento agora, nós vamos utilizar uma carta que encontramos na rede social, que não sabemos qual é o autor, mas é a carta de um bebê para sua mãe. E convidamos todos a acompanhar a nossa narrativa. Começa da seguinte forma. Oi, mamãe, tudo bem? Eu estou aqui, eu estou bem, graças a Deus. Faz apenas alguns dias que você me concebeu em sua barriguinha. Na verdade, não posso explicar como estou feliz em saber que você será a minha mamãe.
Outra coisa que me enche de orgulho é ver o amor com que eu fui concebido. Tudo parece indicar que eu serei a criança mais feliz do mundo. Mamãe, já se passou um mês desde que eu fui concebido e já começo a ver como o meu corpinho começou a se formar. Quer dizer que não estou tão lindo como você, mas me dê uma oportunidade. Estou muito feliz, mas tem algo que está me deixando preocupado. Ultimamente me dei conta de que há algo na sua cabeça que não me deixa dormir. Mas tudo bem, isso vai passar. Não se preocupe, não se desespere, mamãe. Mamãe, já se passaram agora 2 meses e meio. Eu estou muito feliz com as minhas novas mãos e tenho vontade de usá-las para brincar. Mãezinha, me diga o que foi. Por que você chora tanto todas as noites? Por que você e o papai se encontram e aí gritam tanto um com o outro? Vocês não me querem mais? Eu vou fazer o possível para que vocês me queiram. Tudo vai ficar bem. Já se passaram agora 3 meses, mamãe. E noto você muito deprimida. Não entendo o que está acontecendo e estou muito confuso. Hoje de manhã fomos ao médico e ele marcou uma visita para amanhã. Não entendo, eu me sinto muito bem, mamãe. Por acaso você se sente mal? Mamãe, já é dia. Aonde nós vamos? O que está acontecendo, mamãe? Mamãe, não se deite aí. Ainda são 2 horas da tarde, não tenho sono. Quero continuar brincando com as minhas mãozinhas. Ei, o que é esse tubinho? O que ele está fazendo na minha casinha? É um brinquedo novo? Olha! Ei, por que estão sugando a minha casinha? Moço, por que você arrancou? Não vê que isso me machuca? Não vê que ainda estou muito pequeno para me desfazer sozinho? Eu não consigo me defender. Mamãe, espera, essa é a minha mãozinha. Mãe, a minha perninha estão arrancando. Mamãe, me defenda. Mamãe, me ajude. Diga para eles pararem. Eu juro que eu vou ser bom, que eu vou me comportar, que eu não vou mais chutar você. Como é possível que um ser humano possa fazer isso comigo? Ele vai ver só quando eu for grande e forte. Ai, mamãe, mamãe, eu não consigo mais. Mamãe, mamãe, me ajude. Me ajude. Mamãe, já se passaram 17 anos daquele dia. Eu aqui de cima observo como ainda machuca você ter tomado aquela decisão de me matar. Mas por favor não chore. Lembre-se de que a amo e que estarei aqui lhe esperando com muitos abraços e beijos. Amo você, mamãe. O seu bebê. Triste narrativa essa, em que em alguns momentos passamos a nos colocar na situação desse ser tão indefeso. Muitas vezes aqueles que defendem o aborto criminoso esquecem de que eles mesmos um dia também precisaram retornar. Um dia todos nós passamos pela experiência de sermos acolhidos por o carinho materno e passarmos 9 meses em processo de gestação, para que então pudéssemos ter a nova oportunidade de reencarnarmos. Nessa senda evolutiva e amiga, de repararmos as nossas arestas, de nos melhorarmos, de servirmos, de progredirmos, melhorando a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Na carta do bebê, ao final fala que este estava bem e que a amava ali esperando no mundo espiritual. Mas será que é isso que acontece em todas as situações? É o Espírito Emmanuel que vem pelas mãos de Chico Xavier nos responder uma pergunta comumente
comum entre nós. Gostaria de saber para onde vão os espíritos que não chegaram a nascer, como no aborto. E eles serão sofredores ou se libertaram da sua missão no mundo, transferindo para os que não os desejaram? E Emmanuel vem em resposta. A situação do espírito que passa por um aborto dependerá em muito de suas condições mentais e de suas conquistas que já amealhou ao longo dos séculos. Há espíritos que desencarnam em estado de grande revolta. Nesses casos, imbuídos da ideia de vingança, esses espíritos recusam-se a toda espécie de auxílio dos benfeitores espirituais para, então, obsediarem as suas mães, os pais ou profissionais que concorreram para que ocorresse o seu desencarne. Outros, porém, apesar da situação dolorosa por que passaram, retornam às colunas espirituais onde se submetem a tratamentos intensivos e trabalhos a fim de lograrem novamente o equilíbrio e aguardarem uma nova oportunidade de reencarne. Entretanto, não devemos nos esquecer de que a cada dia refazemos os nossos destinos. E por mais que tenhamos cometido faltas, o Evangelho do Cristo se desdobra diante de nós com imensas possibilidades de redenção. Em nosso trabalho como psicoterapeuta, muitas vezes, quando recebemos situações de grande sofrimento ao nosso cuidado, de homens ou de mulheres, mais comumente, apegados a situações de sofrimentos profundos através de depressões, de ansiedades, quando, com habilidade, pouco a pouco, vamos descobrindo que há um processo muito intenso de culpa que lhes atormenta o inconsciente. Com muita dificuldade, ao longo das sessões, ao longo dos dias, vamos explorando a experiência desses sofrimentos e muitas vezes vem lá dos refolhos de sua alma, muitas vezes sob o peso de uma grande vergonha, de uma grande culpa, a confidência de que abortaram uma, duas, às vezes mais vezes. E então, passado o furor da juventude, passados os momentos em que se buscavam somente o prazer, passado os momentos da saúde do corpo físico, muitas vezes essas pessoas se veem agora solitárias, algumas vezes sem família, sem companheiro, sem alguém para lhes ajudar no momento mais difícil. Eles veem então mais fortemente à memória esse sentimento de culpa. Como seria a sua vida agora se não tivesse tirado a vida do seu bebê? Como seria a presença de alguém ao seu lado, lhe acariciando, lhe beijando, lhe protegendo? Seria o João, seria Maria? Como seria ele, como seria ela? Que nome ela daria? Que profissão teria? Qual seria a cor dos seus olhos, dos seus cabelos? Então, amigos, tudo aquilo que nós desarmonizamos perante as leis divinas, cabe a nós repararmos. E nessas situações procuramos ouvir os tristes comentários, trazendo então, a partir da identificação dessas situações, ajudamos a pensarmos em propostas de como pode isso ser minimizado. Porque se a vida encerrou para o outro, para nós continua. E poderemos sim retificar o nosso caminho tortuoso através do amor, através do trabalho, da confiança, do bom ânimo, perdoando a si mesmo pelos desequilíbrios do passado, mas não ficando preso a essa situação, e sim arregaçando as nossas mangas e nos propondo a uma mudança de nós mesmos, acolhendo então os solitários do mundo. De mil formas podemos exercitar a maternidade e a paternidade, levando o aconchego, o carinho, a boa palavra, a presença, o colo amigo, a quantos órfãos enxameio as nossas cidades.
Foi o próprio Jesus que nos ensinou, falando através de parábolas, dizendo: qual o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dá uma pedra? E o filho lhe pedindo um peixe lhe dá uma serpente? Vós que sois maus, não agis assim. Quem dirá ao meu Pai que está nos céus? Mostrando para nós que o nosso Deus não é um Deus vingador, que pune, que condena seus filhos que erram ao fogo eterno do inferno, não lhes dando chance de refazerem-se. Se nós que somos imperfeitos não fazemos isso com os nossos filhos, quem dirá Deus, que é o Pai amoroso de todos nós? Todos nós teremos quantas oportunidades se fizerem necessárias para repararem as nossas arestas. E é esse o sentido principal de nossa fala. E possamos refletir sobre essas questões e entendermos que não é porque em algum momento erramos que estaremos condenados para sempre. Que não permitamos que entre em nossa consciência esse sentimento delituoso que muitas vezes nos arrastará a grandes depressões, ansiedades, sofrimentos, muitas vezes nos levando à fuga espetacular. Nós sempre podemos reiniciar a nossa jornada a cada momento. As histórias do mundo estão cheias de exemplos de pessoas que muito erraram e que depois, convencidas do ato que acabaram por trazer os sofrimentos que vivem agora, presos, mudam completamente o viés de suas vidas, trabalhando incansavelmente pelo bem de todos. Cada um de nós pode fazer isso hoje. Então não nos prendamos a culpas que não nos auxiliam e não nos acrescentam em nada, mas sim busquemos reconhecer as dificuldades e caminharmos para um futuro promissor. O amor repara a multidão de nossos pecados. Foi assim mesmo que o apóstolo Pedro nos orientou a mudarmos os caminhos de nossa vida, nesse sentido de termos um progresso, aproveitando essa mesma existência para isso. É nesse sentido que em face desses fundamentos, essa nossa romagem na carne, ela é entremeada de créditos e de dívidas, que pode terminar muitas vezes com aparências de irregularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sobre o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de uma ou de outra, a mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências e as culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, afinal, para que possa então reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado dos espíritos em cursos em regeneração da mesma espécie. É nesse sentido e dessa forma que a mulher e o homem, quando acompliciados nessas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade e as faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com a sua nobreza, quando ela prometeu honrar com o divino dom da maternidade, elas desajustam essas energias psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio nesses centros genéticos, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção no tempo certo. É aí que vemos e que também com alguma frequência atendemos pessoas com os mais diversos transtornos genéticos. Muitas mulheres que querem engravidar e não conseguem. Outras que, por terem levado uma vida descuidada, por terem também praticado o aborto na juventude, agora estão presas de miomatoses, endometrioses, muitas vezes tumores, cânceres, os mais diversos que lá acometem no sistema reprodutivo, passando por grandes dificuldades de tratamentos às vezes longos, outras vezes cirurgias dolorosas de difícil recuperação.
onde então a área atingida pelo desequilíbrio da mente mais fortemente começa a entrar em desarmonia, trazendo esses desequilíbrios todos e percebemos como forma já de reparação muitas vezes por aquilo que ela mesma desarmoniou. Isso ocorre não somente porque tem o remorso que está ali entranhado nesse ser, a feição de uma vibromagnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações da angústia e do desespero daquele ser que foi tirado da vida. E é por muitas vezes esses sentimentos de revolta e de vingança, desses espíritos que a lei me reservava para trazer como seus filhos do próprio sangue, nessa obra maravilhosa da restauração de seus destinos. Se na mulher ocorre esse tipo de desarmonia, muitas vezes, no homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual ele se envolveu em compromissos desse jaz. Pode aparecer na forma de moléstias testiculares, desencondriniais diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis, emanadas de entidades ainda retardatárias, que ainda encontram dificuldades em expulsar-lhes a deserção ou de exculpar-lhes, de dar-lhes desculpa pelo mal que o fizeram. Nas mulheres, essas derivações surgem extremamente mais graves, porque o aborto provocado sem necessidade terapêutica revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos nesse corpo espiritual. Tantas vezes quantas se repetir o delito que lesa a maternidade, mergulhando-as no que perpetram situações de angústias indefiníveis além da morte, de vez que por mais vezes e muitas vezes se lhe façam essas gratificações e cuidados, obséquios dos espíritos benfeitores, tentando-lhes recordar as qualidades boas, mas estas muitas vezes se sentem diminuídas moralmente diante de si mesmas, com o centro genésico desorientado e infeliz, assim como alguém que, indebitamente admitido numa festa brilhante, carrega uma chaga que a todo instante a denuncia. Dessa arte ressurgem na vida física, externando gradativamente a tessitura celular de que se revestem, em disfunções que podemos nomear no sentido de miopraxia, do centro genético atomizado, padecendo muitas vezes por longo tempo, sendo reconduzidas ao curso da maternidade, muitas vezes diante de toxemias, de gestações difíceis. É dilapidado o equilíbrio dessas forças do centro referido. Essas células, então, vão se desorganizando sobre essa força, influenciando muitas vezes a mucosa da tuba, as condições que o óvulo precisa nessa sua trajetória para poder alimentar nesse pulso de deslocamento, de regulação de hormônios os mais diversos, determinando não apenas fenômenos, como nós chamamos de gravidez ectópica, que é a localização desse embrião fora do útero, nas trombas ou em outras áreas, mas também certos síndromes, muitas vezes hemorrágicas, de suma importância, que são decorrentes da anidação desse ovo no endométrio da mulher. Ainda mesmo quando esse esteja acomodado já no útero, na colcha uterina, trazendo habitualmente embaraços para a placenta, trazendo hemorragias, dificuldades das mais diversas e muitas vezes, em repetidas vezes, tendo como desfecho o aborto, através de maneiras que a ciência tenta justificar, através de situações as mais diversas que conseguimos nominar, mas que na verdade escondem por trás o desequilíbrio genético causado pela mente ainda em culpa. É a lei de ação e reação.
nos cobrando hoje os desequilíbrios do passado. Tudo aquilo que emitimos de nós mesmos retornará a nós mesmos no tempo necessário para que então possamos experienciar o desequilíbrio que nós mesmos causamos. Não como forma de castigo, repetimos, mas como forma de alerta para aquilo que não deveríamos mais fazer. Como forma de nos chamar a atenção à mudança de estado mental, para que possamos sair da indiferença, do frio, da frieza de nossos corações, da indiferença, e voltarmos ao nosso coração, desenvolvendo ali o amor, o entendimento, a compreensão, nos colocando no lugar do outro, que também precisa renascer. Tivemos a grata oportunidade, através do amor incondicional de nossas mães, de estarmos aqui hoje. E que possamos, então, em outras situações que a vida nos cobrar uma decisão, não desertarmos da atitude justa de homem, de mulher, de pais, que jamais em nossas mãos escorram o sangue de inocentes, do mais indefeso de todos, aquele que nem mesmo nascer ainda conseguiu. Agradecemos a todos os nossos amigos pela paciência em nos ouvir, pela tolerância, e convidamos novamente todos a elevarmos nosso pensamento ao Pai, em gratidão por tudo que temos e tudo que somos. Obrigado pela sua oportunidade, Senhor. Abençoa os nossos caminhos, abençoa a nossa consciência, abençoa toda a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.